Existem coisas que nós não conseguimos compreender. Fatos incríveis, fantásticos, extraordinários, sobrenaturais. Coisas que estão além da imaginação. Você pode se tornar membro do canal e nos ajudar a crescer e ter alguns benefícios, como acesso antecipado aos conteúdos e o seu nome em algum momento do vídeo. Chegou no canal por uma indicação do YouTube, aproveite, se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E se puder, indique o canal para quem você acredita que gosta desse tipo de conteúdo. Aqui no canal Relatos do Além, eu sou apenas o interlocutor das histórias enviadas para nós. Mas vocês decidem se acreditam nelas ou não. Clique em curtir e compartilhe em suas redes sociais. Relato: meu avô encarou um lobisomem em Lagoa Santa, Minas Gerais. Olá, anfitrião. Me chamo Reinaldo, tenho 29 anos e moro em Belo Horizonte. O que vou contar não aconteceu comigo. Foi com meu avô materno, que se chamava Milton. Isso ocorreu há muitos anos, antes de eu nascer. Ele me contou essa história há mais ou menos 15 anos atrás. Mas até hoje, me lembro da forma como ele contou tudo o que aconteceu. Do olhar sério e distante que ele fazia enquanto revivia cada detalhe. Tudo o que vou relatar não é apenas um caos ou história de um senhor para tentar assustar o seu neto. Então vamos lá, eu vou contar essa história impressionante do meu avô. Tudo aconteceu no ano de 1969. O meu avô tinha 19 anos na época. Ele ainda morava com os pais e os 4 irmãos na zona rural de Lagoa Santa, no interior de Minas Gerais. Naquele tempo, a cidade era bem menor do que é hoje, embora já tivesse uma grande área rural formada por sítios, chácaras e pequenas fazendas, e cortadas por estradas de terra que seguiam por vários quilômetros. O meu avô era o mais velho dos irmãos, e minha bisavó dependia muito dele para dar conta das coisas, pois o meu bisavô nunca foi um homem presente em casa. Saía cedo para trabalhar e voltava tarde, e quando tinha folga, costumava sair para ir ao bar com os colegas do trabalho. O meu avô tinha que ir para a escola cedo com o irmão mais novo, enquanto os outros 2 ainda eram menores e não iam para a escola ainda. Então eram apenas os 2, saindo bem cedo pela estrada de terra e chegando em casa de tarde depois de quase 10 quilômetros de caminhada. Às vezes eles conseguiam uma carona com uma carroça de um vizinho quando ele precisava ir para a cidade, mas na maioria das vezes eles tinham que seguir a pé. Como meu avô já havia terminado a escola, ele ainda acompanhava o seu irmão para não deixar ir sozinho. Foi então que veio uma noite em que meu avô resolveu sair para uma festa de São João na cidade. Seria à noite. Então ele combinou de dormir na casa de um colega que morava na cidade na época. Ficaria muito tarde para ele voltar para casa sozinho. Como era inverno, a noite estava mais fria e com uma garoa fina, mas ainda assim ele não desanimou de sair. Ele arrumou uma bolsa com uma troca de roupas e guardou uma faca antiga que ele havia ganhado do meu bisavô. Mesmo que não fosse uma região tão perigosa naquela época, ele sempre saía de casa levando essa faca. Então ele se despediu da mãe, que tentou convencê-lo a não sair naquele tempo ruim. Mas o meu avô era jovem, não deu ouvidos e saiu andando pela estrada. Não era tão tarde ainda. Pelo que meu avô contou, era umas 7 horas da noite, quando ele saiu pelo portão e começou a seguir pela estrada de chão. A garoa fina o acompanhou pelo trajeto com o vento frio no rosto.
O meu avô disse que mal havia percorrido uns 600 metros do trajeto e ele começou a perceber um barulho vindo de trás da curva da estrada. Eram passos rápidos no barro molhado. Foi então que, sem aviso, ele virou e viu vários cães correndo descontrolados pela estrada, todos juntos, como se estivessem seguindo alguma coisa. Eram uns 8 ou 10 cães correndo e latindo para dentro da mata ao lado da estrada. Era como se estivessem perseguindo alguma coisa escondido no meio do mato fechado. O meu avô continuou caminhando devagar, mas ficou atento aos sons da mata. Foi quando começou a ouvir barulhos secos vindo da vegetação ao lado da estrada. Os sons eram de algo grande se movendo. Os ruídos se mesclavam aos latidos dos cães e se misturavam às passadas de outro animal maior que avançava mata dentro. Não demorou para o meu avô começar a ouvir um tumulto e gritaria dos cachorros. Uma mistura de latidos, rosnados e sons de grunhidos. Mas no meio daquilo, havia outro barulho. Era algo diferente, anfitrião. Mais forte. Um rosnado grave e gutural. Ele sempre dizia que era algo inexplicável. Não era um barulho típico de um animal selvagem. Curioso com a situação, o meu avô acelerou o passo e se aproximou da beira da estrada ao lado do mato. Ele tentou enxergar em volta, mas estava bem escuro, e alguns metros dentro da mata quase não dava para ver nada. Foi quando ele percebeu o mato se movendo e algo correndo em sua direção. Ele começou a recuar. Foi aí que um dos cães passou correndo em disparada, mancando e berrando. Passou bem perto dele, com tudo. Já assustado, em vez de seguir em frente e sair daquele lugar, o meu avô resolveu andar mais uns metros à frente no mato para ver o que estava acontecendo. Foi aí que ele viu aquela silhueta grande e escura se movendo rápido em meio aos cães, a uns 10 metros da estrada. Anfitrião, o meu avô contou que na hora não conseguiu entender direito o que estava vendo, porque a criatura permanecia curvada. Embora tivesse abaixada, ainda era grande e se movia rápido. Mexia os braços e tentava afastar os cães. Naquele momento, ele tentou se esconder atrás de uma árvore para observar aquela criatura escura, se contorcendo em movimentos rápidos e ágeis, enquanto os cães seguiam cercando a criatura. Foi então que o meu avô começou a recuar devagar e acabou tropeçando em um galho. Ele caiu sentado e fez um barulho que acabou chamando a atenção da fera, que virou rapidamente em sua direção. Foi quando ele viu os 2 olhos amarelos brilhando e o encarando. Naquele mesmo momento, a fera começou a ignorar os cães em volta e fixou seu olhar no meu avô. Ele se levantou correndo e seguiu de volta para a estrada. Não demorou para ouvir os sons pesados vindo atrás dele, junto com os latidos e gritaria dos cães que acompanhavam a fera. Quando chegou na estrada de terra, ele acabou escorregando por conta do chão molhado da garoa e caiu com tudo do outro lado da estrada. A queda foi feia e ele ficou levemente zonzo. Foi quando ele virou e finalmente conseguiu ver melhor aquela aberração que estava do outro lado, observando ele em pé, como se fosse um homem. Anfitrião, o meu avô jurava que aquela coisa não era um animal. Aquilo só poderia ter saído de um livro de terror ou do próprio inferno. A fera era grande, com as costas peludas na cor preta. Ela tinha uma postura levemente curvada, mas o corpo era magro
e dava para ver marcas dos músculos. A parte mais larga eram nas costas e nos ombros. Tinha um rosto que lembrava um cachorro, mas só em algumas partes, pois tinha as orelhas longas e o nariz que parecia um focinho. Os pelos estavam grudados no corpo molhado da fera, mas o que deu certeza que aquilo era uma criatura vinda do inferno eram seus olhos. Havia um brilho próprio amarelado, pois não havia nem lua no céu para fazer reflexo. A criatura continuou se esquivando dos cães, mas sem tirar os olhos do meu avô, que foi tentando se levantar devagar para não fazer movimentos bruscos. Ele dizia que nunca havia sentido tão perto da morte como naquela noite. Ele pegou a faca na cintura, mesmo que não parecesse ter nenhuma utilidade naquele momento. Foi quando a fera resolveu atravessar a estrada em direção dele, que já não sabia mais o que fazer, pois correr não adiantaria nada na hora. Foi quando um dos cães correu e pulou nas costas da criatura, mordendo o pescoço dela. Anfitrião, o meu avô contou que o berro que a fera deu foi de gelar a alma. Ela se distraiu e se virou para tentar tirar o cachorro que estava pendurado nas suas costas. Esse foi o momento que ele começou a correr de volta para casa, que era o local mais próximo. Ele foi pela lateral da estrada, onde havia mato, para não escorregar na terra molhada. Ele seguiu pulando os galhos e pedras e tentando se afastar o mais rápido possível daquela besta demoníaca. Mas ainda dava para ouvir os cães e os berros da fera atrás dele. Como estava a menos de 500 metros de casa, não demorou para chegar no portão de madeira. Ele se jogou pelo portão e correu com tudo para dentro de casa. Ele entrou completamente encharcado e sujo de lama. Estava tremendo e ofegante. A minha bisavó apareceu assustada e perguntou o que havia acontecido. Então meu avô se sentou no chão, sem conseguir piscar direito os olhos, e contou tudo o que aconteceu. Ela acreditou em cada palavra. Disse que ouviu histórias quando era mais nova sobre esses bichos. Animais foram até atacados em sítios e chácaras da região, e ninguém sabia direito o que era. Sempre acabava caindo a culpa para uma onça ou outro animal selvagem da região. O meu avô teve que tomar um banho frio, pois não havia ainda energia elétrica na casa deles. Ele trocou de roupa e tentou se deitar, mas ele ficou alerta a noite toda. Qualquer ruído que ele ouvia perto da casa, ele já se sentava na cama, segurando firme a faca na mão, que era o que fazia ele se sentir menos inseguro. No dia seguinte, a minha bisavó contou para o pai dele sobre o que aconteceu, e diferente dela, ele não acreditou. Falou que provavelmente era um porco do Mato Grande que estava sendo atacado pelos cães. Não era nada para se preocupar, e ainda chamou meu avô de frouxo por ter fugido daquela forma. Depois disso, ele preferiu não contar essa história para muitas pessoas. Só depois de adulto, quando saiu de casa e se casou, voltou a contar essa história. Quando eu estava com meus 15 anos, ele relatou isso para mim. E confesso que fiquei bem impressionado na época, pois sempre acreditei que essas criaturas poderiam existir. Bom, anfitrião, esse é o relato do meu avô. Infelizmente, ele faleceu em 2023, mas deixou essa história inesquecível para a família, e eu decidi enviar para que ela fosse imortalizada. Eu sei que ele iria gostar de saber que mais pessoas conheceram o momento mais assustador da sua vida. Foi quando ele esteve
frente a frente com um lobisomem e sobreviveu para nos contar. Enfim, finalizando mais um relato além da imaginação, essa foi a história do avô do Reinaldo, que viveu em uma época diferente de hoje, mais simples e difícil. Além dos problemas do cotidiano daquele tempo, ainda teve que encarar uma criatura macabra que rodeava a região de Lagoa Santa. Uma coisa é certa: aqueles cães foram decisivos para que ele conseguisse sair ileso daquela situação, pois armado apenas com aquela faca, ele não teria a menor chance de sair com vida. Mas essa é apenas a minha opinião sobre esse relato. Agora é a vez de vocês falarem o que acharam dessa história. Acreditam no relato enviado pelo Reinaldo? Uma coisa nós todos vamos ter que concordar: o que o avô dele enfrentou naquela noite só pode ser algo além da imaginação. Olá, Cícero Augusto e anfitrião, tudo bem com vocês? Meu nome é Hideki, moro no Japão há mais de 10 anos e tenho uma história muito assustadora para compartilhar com vocês. Algo que pode mostrar para os descrentes que, por mais intrigante que seja, o além é real e está a todo momento à nossa volta. Bom, vamos lá. Eu morei em várias regiões do Japão, mas o local onde passei a minha primeira experiência sobrenatural foi na cidade de Joetsu, na província de Niigata. Um lugar muito bonito, cheio de mistérios e histórias sobrenaturais. Naquela época eu tinha 20 anos e trabalhava numa fábrica de peças para motocicletas. Foi uma época muito cansativa, pois os turnos na fábrica eram longos e com pouco tempo para descansar, algo comum no Japão. O apartamento em que eu morava ficava a 50 minutos de carro. Como falei, aquela é uma região muito bonita, com montanhas cercando a região, que fica no interior do país. O Japão é um país de pessoas mais velhas e não era diferente naquela cidade. A maioria da população já era de idade bem avançada, com poucos jovens morando por lá. Inclusive eu chamava a atenção por ser tão jovem já morar sozinho. Um tempo depois, um amigo iria para lá para dividirmos o apartamento e as despesas, dando uma aliviada nos gastos do mês. Enfim, foi nessa época que as coisas começaram a ficar estranhas e assustadoras, Cícero. A minha primeira experiência com fenômenos sobrenaturais aconteceu em um dia, até então normal e corriqueiro, em que eu cheguei do trabalho em casa, cansado da longa jornada, e como de costume fui tomar um banho. Depois eu fiz uma comida rápida e logo liguei para esse meu amigo que viria morar comigo uns tempos depois para bater um papo. Nós conversamos pelo período de mais ou menos 1 hora sobre várias coisas. Ele queria mais detalhes da cidade, sobre o trabalho, o salário, o aluguel, coisas assim. Foi durante essa conversa pelo telefone que do nada eu escutei um barulho estranho. Era um som que lembrava uma criança correndo no apartamento do andar de cima de onde eu moro. Naquele momento eu não dei muita atenção, pois é comum crianças fazerem barulho, brincando e correndo pela casa. Mas não me atentei que já eram as 9 horas da noite, o horário onde as pessoas ficam mais quietas, recolhidas em suas casas, como um toque de silêncio que existe no Japão. É muito difícil que após esse horário as pessoas fiquem fazendo ou permitindo que as crianças façam barulho à toa. O pessoal é bem rigoroso com essas coisas, respeita muito as tradições e os seus vizinhos. Enfim, passado um tempo, percebi que já eram umas 11 horas da noite e o barulho daquela criança ainda continuava, mesmo que em ritmo menor. Então, mais um tempo se passou e tudo acabou. Ficou o silêncio. Cícero, eu fui tentar dormir
Eram mais ou menos 11h30 da noite, mas não conseguia, mesmo estando exausto e sabendo que teria que levantar cedo no dia seguinte. Para tentar relaxar um pouco, eu levantei e fui fumar um cigarro. Nesse momento eu parei perto da janela e fiquei pensativo, pois não lembrava de ter algum vizinho com criança no prédio. E fiquei imaginando que deveria ter se mudado algum casal com algum filho para o andar de cima, e eu não tinha visto. Até porque em um mês era a primeira vez que eu ouvi passos vindo de lá. Depois de pensar nessas coisas, eu voltei para me deitar e dormi tranquilamente. No dia seguinte, já nem pensava mais no assunto. Fui chegando na fábrica para mais uma jornada e encontrei o responsável da empreiteira, um senhor japonês muito bacana, que cuidava das colocações na fábrica e dos apartamentos para os funcionários. Nisso lembrei da noite anterior e resolvi perguntar se havia mudado alguém recentemente no apartamento do segundo andar do meu prédio, pois havia ouvido bastante barulho na noite anterior. Cheguei a sugerir que seria bom eu me mudar para o segundo andar e eles mudarem para o meu. Trocando assim não teria problemas, pois eu mal parava em casa. Foi aí que ele olhou para mim e revelou algo que me fez gelar a espinha. Cícero, o senhor responsável da empreiteira, me olhou sério, balançou a cabeça, dizendo que eu estava enganado. Segundo ele, não havia se mudado ninguém para lá. O apartamento estava completamente vazio. Confesso que ao ouvir ele falar aquilo, eu fiquei em choque. Eu não sabia o que pensar, pois eu tenho certeza que ouvi os barulhos na noite anterior por bastante tempo, aqueles passos e barulhos infantis. Mais tarde, naquele mesmo dia, quando bati o ponto e fui embora, confesso para vocês que fiquei com um pouco de medo. Ao me aproximar do prédio, eu olhei para cima, observando a janela do apartamento do segundo andar, acima do meu. Eu vi que realmente o apartamento estava apagado. Enfim, eu entrei, fiz a minha rotina, tomei banho, jantei e fui relaxar um pouco assistindo TV. Para o meu total pavor, assim que olhei no relógio e percebi que eram novamente 9 da noite, aqueles sons e passos começaram no andar de cima. Aquilo não podia ser real. Mesmo escutando, era difícil de acreditar. Já assustado com aquela situação, mas também muito curioso, resolvi sair pelo corredor do prédio e ir para o lado de fora para ver se havia algum sinal de pessoas no apartamento do segundo andar. Mas para piorar ainda mais o meu medo, tudo estava na mais completa escuridão. Rapidamente eu voltei para o meu apartamento e tudo estava novamente em silêncio. E passada mais umas horas, às 11 horas da noite, eu me deitei, mas ainda com bastante medo daquela situação. Aquela foi uma noite longa, eu não conseguia dormir de jeito nenhum. Me virava para um lado, para o outro. Se passando as horas, cheguei em estado de torpor, que é quando ficamos em um momento entre estar acordado e quase dormindo, mas ainda ciente do que se passava ao meu redor. Nisso, eu senti o meu corpo travar. Eu senti travar. Foi um kanashibar, como é dito em japonês. Isso é quando o corpo fica mobilizado, completamente sem reação, como uma espécie de paralisia do sono. Naquele momento, eu fiquei dominado pelo medo. Eu só movi os olhos, que já estavam arregalados e cheios de lágrimas. Foi quando eu escutei um sussurro no meu ouvido. Era uma voz de criança dizendo: "Desculpe, apenas queria brincar", falado na língua japonesa. Eu não tenho como descrever o pavor que eu senti naquele momento, mas passados minutos, aquela paralisia passou e subitamente eu adormeci profundamente. No dia seguinte, eu despertei com barulho de algo quebrando. Eu levantei, corri para ver o que havia acontecido e perto do pé da mesa havia um copo estilhaçado. Era como se alguém tivesse jogado de propósito no chão. Aquele dia foi pesado, foi tenso para mim. Eu fui então trabalhar pensativo e preocupado com o que poderia acontecer naquela noite. Então fui até aquele senhor que era responsável pela moradia dos funcionários e falei que iria me mudar
naquele mesmo dia, para outro apartamento na cidade. Eu não conseguiria ficar em paz naquele lugar depois de tudo que passei. Cícero, depois daquele dia em diante, não tive mais experiências como aquela. Eu busquei sem saber sobre essas coisas e encontrei muitos casos. Eu sei que o sobrenatural é real, mas quero manter o máximo de distância disso, mesmo sabendo que não é possível fugir das coisas além da imaginação. Você gosta das histórias de lobisomens contadas pelo canal? Então considere levar para casa o livro dos Relatos da Fera. O livro está à venda nas melhores lojas online. Link na descrição e no comentário fixado. Vocês gostaram dessas histórias? Cliquem em curtir e compartilhem nas redes sociais e comentem. É importante que vocês deixem seus comentários para que o YouTube entenda que vocês querem receber mais notificações. E se você chegou aqui no canal por alguma indicação do YouTube, aproveite, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais. Gostou das histórias contadas? Então aproveite para ver outros relatos além da imaginação nessas recomendações na tela.